aplauda ao Senhor, o Rei dos Reis. Essa luta me matar, de desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê, levanta sua mão e declara. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Boa tarde. Eu fico feliz nessa tarde de poder estar aqui com você. Às vezes, com certeza, nós não estamos próximos fisicamente, né? Mas o mesmo Espírito tem nos unido, amém? E aí onde você está, seja na tua casa, no teu trabalho, eu gostaria que você, junto comigo agora, orasse. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha, nesse momento, se fazer presente nas nossas vidas, ministrando a palavra dEle em nossos corações, amém? Essa é uma tarde de quarta-feira, uma abençoada tarde de quarta-feira. Um dia preparado pelo nosso Deus para que nós vivêssemos, amém, queridos? Então vamos orar. Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Pai Santo e querido, nessa tarde, Paizinho, nós queremos invocar o teu nome, Paizinho, invocar a tua presença, Pai. Senhor, venha operar com largueza, venha operar maravilhas no nosso meio, Paizinho querido. Nesse momento quero colocar meu irmão que está participando desse culto,
a minha irmã que está participando. Deus, em nome do teu Filho Jesus, entra com uma providência tremenda sobre suas vidas, Pai. Que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Paizinho, que cai em nosso coração como semente, Pai, genuína, Paizinho, que vai separar a alma do espírito, Paizinho. E Deus, e que essa palavra, como semente, produza fruto em nossos corações, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem operado em nossas vidas. Paizinho, da mesma forma, nós nos apresentamos até a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, que é o sumo sacerdote que intercede continuamente diante de Ti, Deus Pai. Intercessor nosso, que nos purifica e nos limpa de todo e qualquer pecado. Então, nessa tarde, Paizinho, derrama o Teu manto de perdão sobre as nossas vidas, Pai. E Deus venha derramar, Senhor, o Teu fôlego, Senhor, da vida abundante, Paizinho, sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Amém, queridos? Vamos então, eu queria que você abrisse comigo. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a fé. Mas eu não quero falar aquela palavra que sempre que a gente fala sobre o que é a fé, né? Falando você tem que ter fé, não. Eu quero falar sobre a força que a fé traz para as nossas vidas. Amém? Eu quero começar lendo aquela passagem que certamente muitos de vocês já meditaram nessa passagem, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, não se tem certeza de quem foi o autor desse livro, né? Existem posições diferentes, mas a grande parte dos estudiosos diz que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Foi uma carta escrita por Paulo. Mas no capítulo 11, ele diz assim: ora, ali no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, queridos? Isso nós temos a certeza, né? E muitos, com certeza, muitos, como eu já falei, já meditamos nessa passagem. E nós sabemos que a fé traz e faz vir a existir, traz à existência coisas que ainda não são visíveis. A fé, ela opera de uma forma de que nós cremos, mas não vemos, né? E quando Jesus repreendeu Tomé, Jesus disse assim: Tomé, você teve que ver para crer. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então a fé nos coloca numa posição de que a gente, ao olhar nossa realidade, ou olhar as coisas naturais, nós não podemos colocar nossas vistas, o nosso olhar, né, nossa visão nisso. Porque nós temos, a fé me faz crer naquilo que eu não estou vendo. Então, como eu não estou vendo, a situação natural não é o que vai desenvolver a minha fé, mas sim a minha visão espiritual. Eu falei, amado, situação natural, mas eu queria dizer visão natural. Amém? Agora, por causa dessa fé, a Bíblia diz, vejam lá em Hebreus, agora no versículo 2, diz assim que por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí ele vai falar no 3, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito, não foi feito daquilo que é aparente, né? Quer dizer, não existia, né? Diz assim, olha, de maneira que o que você vê não foi feito daquilo que é aparente. E aí ele vai começar a citar muitos testemunhos de pessoas, de personagens bíblicos que viveram pela fé. Amém? E por que eu quero dizer isso? Uma vez eu conversando com um profissional da saúde, da medicina, ele disse assim para mim, como é melhor tratar de uma pessoa que tem fé do que tratar daquele que não tem fé. Porque aquela pessoa que tem fé, ela crê, ela tem uma convicção sobre a vida dela. E fica, inclusive, muito mais fácil de trabalhar e tratar dessa pessoa.
A questão é que a fé, a Bíblia diz que ela, muitas vezes, quando nós estamos caminhando, nós ainda não estamos vendo o resultado da fé, mas nós estamos nos fortalecendo por essa mesma fé o tempo todo. Olha lá, olha comigo, vamos ver ali em Hebreus 11, ainda no capítulo 11, vai dizer ali no versículo 6, o autor fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Gente, isso é uma condição assim imprescindível. Quando você vai à presença de Deus, você crê que Ele existe. Porque se você não crê que Deus existe, que Ele está ali, que Ele está te ouvindo, que Ele existe na tua vida, que Ele é capaz, inclusive, de trazer à existência aquilo que você está pedindo, não tem como Deus estar contigo nessa situação. E o que Deus, por isso, e Deus não tem como responder. Então, o que acontece? Para Deus, quando nós cremos nele, nós temos que crer que Ele existe e também crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, eu queria falar 3 aspectos. Por que eu falei o título dessa palavra, a força que vem da fé? Porque nessa nossa caminhada cristã, nós muitas vezes demoramos, acho que muitos concordariam comigo, se estivessem agora aqui presentes e eu pudesse dizer assim, olha, quem já viveu isso, erga sua mão, eu acho que muitos ergueriam. Muitas situações da nossa vida, nós não vemos com imediatez o resultado da nossa fé. Mas essa mesma fé nos dá uma força tão grande que nós seguimos adiante. Porque nós cremos que Deus vai nos atender. E como Deus ele é fiel, sempre Ele é conosco e Ele vai nos atender sempre. Amém? Então, a fé, primeiro, eu diria assim, em primeiro lugar, a fé vai fazer existir aquilo que ainda não existe. Ou seja, vai ser a fé que vai operar o milagre. A fé, como nós já lemos, ela agrada e glorifica a Deus, porque ela traz a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas a fé te dá força para você viver agradando a Deus e caminhar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você e eu, né? Quando nós temos fé, nós conseguimos seguir adiante e caminhar nesse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, queridos, eu queria falar um pouquinho agora, ir lá para o Salmo 84 e falar para vocês um pouquinho sobre o Vale de Baca. Esse Salmo 84 foi escrito por Davi. E eu queria que você lesse agora com bastante atenção o versículo do 5 ao 7, nós vamos ler. Davi aqui estava numa situação que ele não estava podendo ir a Jerusalém. Possivelmente ele estava naquela situação em que ele fugia, ou se escondia de Absalão. E ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Olha, escuta com atenção e lê com fé esse versículo aqui. Diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Queridos, o Vale de Baca, eu estava procurando hoje, por isso até peguei essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que tem estudo, né, sobre o texto, o contexto, inclusive, né, em termos, às vezes, o significado da palavra no grego, outras vezes, né, no hebraico. E aí você vai ver que o Vale de Baca era um vale que eles, todo ano, de ano em ano, os israelitas iam até Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano eles tinham que caminhar, né, até a cidade de Jerusalém. Existiam, inclusive, situações que os homens tinham que ir até 3 vezes. Mas o que acontecia aqui? Quando eles estavam chegando, o último vale,
que eles tinham que passar era o Vale de Baca. E o que era esse Vale de Baca? Era um vale que tinha muito árido, mas que ele tinha árvores que foram chamadas de balsameiras. Era um vale com essas árvores. E o que é essa árvore balsameira? Também fui atrás, né, de aprender a esse respeito. E essa árvore é uma árvore que ela sai dela uma resina, né? E essa resina tem um cheiro muito bom. E o que acontecia é que quando eles estavam passando nesse último vale que eles tinham que passar, era um vale muito árido, mas o cheiro era agradável. Por isso, daí, segundo eu vi, a palavra vem o bálsamo, quando a gente diz, nossa, aquilo parece um bálsamo, né? Essa árvore é conhecida de balsameira. Ela como se ela liberava um cheiro, né, um odor muito agradável, como se fosse um bálsamo de consolo ali. Hoje, a gente tem figurativamente que o Vale de Baca, né, seria, muitas vezes, quando a gente está passando por situações de esterilidade, em que às vezes a gente não vê resultado da nossa fé, e situações assim que realmente a gente se sente às vezes num deserto. E nesse tempo em que está se passando por esse vale, Deus não deixa de estar conosco. O povo ali subia para Jerusalém. Hoje nós estamos partindo, né? De fé em fé, nós vamos caminhando, mas nós queremos chegar onde? Hoje nós queremos chegar na Jerusalém do alto, na Jerusalém celestial. E aí, veja ali comigo, quando nós lemos ali, que esse homem, ele quando passa pelo vale de Baca, diz ali no 7, ele vai indo de força em força. Amados, essa força é a fé que impulsiona a gente, a mesmo nos piores momentos da vida da gente, caminhar por fé. E Jesus, ele disse assim, lá na carta de Romanos, diz assim, porque o meu justo viverá por fé. Ou seja, aquele que é justificado por mim vai viver por fé. E essa fé nos reveste de força. Essa fé nos dá coragem de prosseguir. Então, ainda que a gente ande muitas vezes por um vale que é árido, situações de impossibilidade às vezes na nossa vida, que você olha assim e você diz assim, nossa, não tem realmente possibilidade nenhuma. Mas a tua fé vai te fortalecer e Deus vai honrar essa fé. E você vai chegar aonde você tem que chegar. Onde é que nós temos que chegar hoje como caminho, vamos dizer assim, ponto definitivo, né, de chegada? A Jerusalém celestial. E nós vamos indo de fé em fé. E a nossa vida cristã tem como uma vez eu já preguei, tem montes, tem vales, tem muralhas, muitas vezes, para a gente derrotar. Mas nós temos a fé e Jesus é o autor e consumador dessa fé. Hoje, Ele mora dentro de nós. E hoje, Ele pode dirigir os nossos passos. Queridos, quando a gente foi ali verificar o que significava Baca, aqui está dizendo em Vale do Baca, né? Baca significa choro, lágrima. Existem estudos que dizem assim que era por causa das balsameiras, né? Porque quando eles estavam chegando lá, muitas vezes, eles estavam extremamente cansados. Eles iam, muitas vezes eles atravessavam e iam para Jerusalém para celebrar festas, né? E era momento de alegria, de celebração, mas às vezes o físico estava cansado. E hoje, né, muitas vezes nas nossas situações de vida, nós estamos às vezes cansados. Às vezes a gente diz assim, nossa, estou no esgotamento físico. Tem pessoas que dizem assim, estou no esgotamento espiritual. Mas Deus tem algo para onde você tem que chegar. Deus quer o melhor para a tua vida e para a minha. Deus, Ele é conosco. Deus é aquele que nos fortalece. E por isso que nós lemos ali,
se você for um pouquinho, voltar um pouquinho, né? Ele diz assim, no 5, ele diz assim, bem-aventurado, ou seja, no versículo 5, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Quer dizer, você é um bem-aventurado, é um felizado, como a gente diz, né? Porque a tua força está em Deus e Ele vai te renovar, Ele vai te revigorar. Amém, querido? E você vai chegar onde você tem que chegar. Vocês não precisam abrir agora, mas eu vou até pedir, se for possível, para projetar, né? No livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, Deus dá uma palavra através de Isaías e diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Queridos, Deus diz assim, olha, em você descansar em mim é que está a tua força. O que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Nós andamos para lá procurando uma alternativa aqui, procurando uma alternativa lá, às vezes a gente pensa, não, da onde que vai vir o meu socorro? Se você está às vezes passando uma situação difícil financeiramente, você vai dizer, não, mas eu não tenho poupança, eu não tenho isso, eu não tenho mais aquilo. Mas Deus diz assim, mas a tua força não está nisso. A tua força é você sossegar, se aquietar em mim. Essa confiança que nós precisamos ter e crer que Deus é fiel e que está conosco. Que Deus cumpre e vela pela palavra dEle. Então, queridos, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu vim assim numa corrida muito grande, procurando saída para isso, para aquilo, e Deus deu para mim essa palavra, dizendo assim, se você converte por completo, né? Repousa em mim, descansa em mim. Esse descansar não é não fazer nada. Pode dizer, então não devo fazer nada. Não, você deve fazer sim, mas você descansa na fé de que teu Deus vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Que você vai fazer aquilo que depende de você e que Ele está contigo. E que aquilo que não depende de você, que só Ele pode fazer, que é onde existe a total impossibilidade humana, Ele vai operar. Amém? Nós somos cooperadores da obra de Deus. Amém? Nós fazemos a nossa parte e Ele vai fazer a dele. Então, queridos, eu queria ir agora um pouquinho mais rapidamente ali para 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo, quando ele chega lá na cidade de Corinto, ele diz assim, eu estive, né, entre eles em fraqueza para o poder de Deus se manifestar. Dizendo que a palavra dele não era uma demonstração de força, mas era uma demonstração do Espírito e do poder da palavra. Paulo mesmo disse assim, olha, eu cheguei lá, a minha condição era de fraqueza, mas foi na minha fraqueza que houve a manifestação do Espírito e houve a manifestação do poder. Então, às vezes, quando a gente está se sentindo muito fraco, é aí que Deus entra com a providência dEle. É quando a gente diz assim, eu estou fraco, eu estou cansado, e Deus é a minha força. É quando você ora para Deus, Senhor, renova a minha força. Se a gente voltar ali para o Salmo, diz assim, que depois que eles passavam pelo Vale do Ebaca, e que eles iam indo de força em força, então, cada um deles, né, chegava em Sião para aparecer perante Deus. Hoje, nós temos que caminhar por fé. Essa fé vai nos fortalecer, amém? E Deus vai te levar para onde você tem que ir. E aqui nós podemos dizer assim, olha, quando ele diz assim, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Quando nós falamos no plano natural, que os israelitas iam, eles chegavam até o tabernáculo, lá em Jerusalém, né?
Eles chegavam até o tabernáculo. E aí, né? Hoje nós temos que chegar, né? Exatamente a Jerusalém Celestial. Então você não pode desistir da corrida da fé, porque é a fé que vai te levar até onde você tem que chegar. Eu e você temos que chegar. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ainda, antes de terminar, queria que você visse junto comigo, rapidamente, no livro de Neemias, no capítulo 4. Eu não vou abrir agora, mas aqui na minha Bíblia, mas você pode abrir aí na sua, ou então vai ser projetado, que quando o povo do Senhor estava reconstruindo os muros, os inimigos dele, liderado ali por Sambalate, disseram assim: o que fazem estes fracos judeus querendo edificar os muros? Ou seja, o inimigo não se agrada quando você anda por fé. Tudo que o inimigo quer é nos derrotar e tirar a nossa visão de fé. Tirar a tua e a minha visão de fé. Por quê? Porque daí você desiste. Porque daí você, aquele povo que desistia, ou o povo que hoje figurativamente desiste quando está no vale árido, quando está no momento do choro, da lágrima, que Baca, como eu disse, significa choro e lágrima. Isso é a obra que Satanás mais gosta, é te derrubar na hora do vale. Então, quando você está passando por uma situação difícil, não é para você desistir da caminhada de fé, de jeito nenhum. É a hora que você vai dizer: Deus, eu preciso caminhar, eu preciso continuar caminhando por fé. Então, Deus, me fortalece, e Deus vai te fortalecer. Talvez por isso, né, eu quero fazer uma comparação aqui, que no livro de Joel, profeticamente, ele diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Quer dizer, ainda que você se veja como fraco, ainda que, como disse Paulo ali, eu estive com vocês em fraqueza, mas eu fui forte. Por quê? Porque Deus era comigo, e a palavra de Deus, e a manifestação do Espírito, e a manifestação do poder de Deus se fez naquele dia e naquela hora. É isso que Paulo estava falando ali no livro de Coríntios. E Joel está falando isso: diga que você é forte. Quer dizer, olhe para a tua limitação, veja realmente, tudo bem, constate que você está fraco, enfraquecido, mas diga: eu não sou isso que eu estou vendo, eu não sou assim fraco, eu sou forte, porque é Ele que me fortalece. Queridos, quando você vai lá para o livro de Efésios, capítulo 6, quando está terminando ali o livro de Efésios, Paulo, no versículo 10, ele diz assim, que nós devemos revestir-vos, ele não coloca assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, ele vai falar depois das armaduras, né? Para vestir o capacete da salvação, as sandálias da paz, tudo aquilo que você talvez já conheça, as armaduras de Deus, né? Porém, ele está dizendo, antes de falar da armadura, ele vai dizer assim: se fortaleça no Senhor e fique na força do poder do Senhor. O que Paulo está dizendo assim: não tenta vencer as hostes malignas, os principados, porque ele vai dizer assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais das regiões celestiais da maldade. Ele vai falar, né? Mas se fortaleçam na força do poder do Senhor Deus. Ou seja, não coloque a tua força. Viva de maneira que você possa dizer: Deus, tem momentos que eu estou melhor, momentos que eu estou pior, mas não é na minha força, é a força que me faz vencer. Amém, queridos? E Deus é a nossa força. Abacuque, depois naquela passagem lá no capítulo 3, quando Abacuque vai falar: olha, eu olho para isso, a videira não está dando fruto, o gado, lá, não tem gado lá no campo, porém, eu me alegro no Senhor
Ele diz, e ele termina, quase terminando ali no versículo 19 do capítulo 3, ele diz, Jeová, o Senhor é a minha força. O inimigo, ele quer enfraquecer você. Se você está passando pelo vale de Baca, se você está passando pelo vale do choro e da lágrima, se você está numa terra árida, se você está pensando assim, não existe saída, não existe providência humana que possa resolver essa situação, saiba que Deus vai te dirigir. Creia nele e ele vai te fazer chegar a tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Essa é a nossa confiança, que nós podemos prosseguir com fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e que nós vamos chegar no propósito para as nossas vidas. Amém? Jesus falou assim, olha, uma alma vale mais do que o mundo todo. A nossa alma tem grande valor para Deus, vale mais do que o mundo todo. E Ele vai nos fazer chegar aonde nós temos que chegar. Você não vai se perder no caminho. Então, querido, querida, não se desespere. Antes tem, às vezes, quando você está passando por um vale, você pensa, não, a minha força, eu não vou olhar para as minhas fraquezas, eu não vou olhar para as minhas limitações, eu não vou para a minha visão natural em nada disso. Eu vou olhar para o Deus que é o autor e consumador da minha fé. Quando Deus nos colocou a sua fé, né, dentro de nós, esse espírito de fé, é exatamente porque Ele sabia que através da fé, nós poderíamos caminhar sempre com Ele, chegar onde temos que chegar, amém? E ver, inclusive, os milagres que Ele tem preparado, porque essa fé vai nos levar também a fazer com que Deus traga à existência aquilo que ainda não existe, amém, queridos? Então, amados, vamos continuar crendo, não se desespere, amém? A situação de hoje não é a situação que será o amanhã. Não é. Jesus falou, basta a cada dia o seu mal. Então, querido, você venceu hoje, você vai olhar para frente, vai olhar por fé, você vai se cingir, né, como a gente diz, com a força de Jesus, de Deus na tua vida e vai continuar caminhando. Eu quero ler um último versículo para você, que está no livro de Hebreus, no versículo, no capítulo 11, né, lá onde a gente começou, né? E quando ele estava falando dos personagens bíblicos, né? Quero só encerrar com você, mas vamos ler isso, que é bem importante. No capítulo 11 do livro de Hebreus, quando o autor está colocando ali várias conquistas, né? Como é que foi por fé que eles deixaram o Egito, né? Que pela fé eles celebraram a Páscoa, e o que aconteceu com Raabe, né? Como é que os muros de Jericó caíram, que foi tudo por fé. Ele vai dizer assim, no 33, no 32 ele fala assim, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E agora eu quero que você preste atenção no que nós vamos ler agora. Ele diz assim, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. No momento da fraqueza, eles tiraram força através da fé em Deus. Eles foram fortalecidos. E aí ele diz assim, na batalha eles se esforçaram. Quer dizer, quando a situação veio daquela maneira ruim sobre a tua vida, na fraqueza, pela fé, tire a força através de Deus. Como fizeram esses relatos, como está sendo relatado aqui no livro de Hebreus. E diz assim, né, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Queridos, na hora da dificuldade, na hora do vale de Baca, na hora do choro e da lágrima, não desista. Amém?
da fraqueza, tire a força e se fortaleça no Senhor, na palavra dEle. Amém, queridos? E na força do seu poder. Glória a Deus. Eu quero agora orar junto com você. Eu quero primeiro dizer para você que talvez nunca nem tenha lido a Bíblia, né? Que eu falei tantas passagens bíblicas aqui, e talvez você esteja pensando assim, né? Puxa, mas eu não sei, como é que eu vou entender tudo isso, se às vezes eu vou ler a Bíblia, e nem a Bíblia eu não consigo entender, né? Eu já vi tantas pessoas falarem assim, nossa, quando eu li o Velho Testamento não entendi nada, só achei que tinha morte disso, morte daquilo, né? Não. Sabe por que às vezes a gente não entende ainda? Porque o Espírito Santo de Deus tem que habitar no nosso coração. Porque a Bíblia diz que esse mesmo Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele nos instrui acerca de todas as coisas. Amém? E aí ele nos ensina a respeito da palavra. Glória a Deus. Então, mas aí como é que eu faço então? Então eu queria convidar você nesse momento, dizer com a tua boca, se você crê com o teu coração, dizer assim, Senhor Jesus, repetir essa oração comigo agora. Fala para Jesus assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus. Fala para Ele. E Ele diz assim, se você crê, confessar isso com a tua boca, eu vou entrar no teu coração e você Senhor na tua vida, na tua história. Então, queridos, diga isso para o Senhor, diga, Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração para que o Senhor entre e faça morada em mim. Amém? Seja Senhor da minha vida. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando você convida o Espírito Santo de Deus para entrar no teu coração, você se torna um filho de Deus. E que a partir de agora você está coberto pelo sangue de Jesus. Amém, querido? E tem mais que eu sempre digo, né? E você foi motivo de festa nos céus. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas que quando nós recebemos o sacrifício que Jesus fez de morte na cruz por nós, e nós recebemos Jesus, essa ressurreição de Jesus no nosso coração, esse Espírito ressurreto, a Bíblia diz que tem festa nos céus e que quando um pecador se arrepende e volta-se então para Deus através do Filho dele. Amém, querido? E agora eu quero orar com você que ouviu esse culto, participou dele, amém? Que assistiu, e eu queria junto com você orar para a tua vida e que inclusive você nesse momento se coloque numa posição de fé, né? Que você não pense em outra coisa, amém? Nós vamos orar, você vai apenas crer e colocar a tua confiança no Senhor, que é o Deus da tua vida, amém? Vamos orar, põe a mão no teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar os nossos corações mais uma vez na Tua presença, Paizinho querido, e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nesse momento enviando o Teu socorro a todo aquele que está orando comigo. Senhor, eu coloco todas as petições dos meus irmãos e irmãs nesse momento diante do Senhor. Senhor, entra com uma providência. Paizinho, aquele que está fraco, fortalece, Pai, na força do Teu poder. Paizinho, levanta o caído, Paizinho. Não deixa, meu Pai, ninguém nesse momento prostrado, Pai. Deus, levanta, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor te revele, Senhor, na vida deles, Paizinho, operando milagres, operando maravilhas, Pai, e que eles consigam atravessar os vales áridos, Paizinho, e que eles consigam chegar cada dia mais na Tua presença, Pai, e que a fé no Senhor faça trazer à existência, meu Deus, aquilo que ainda não existe no plano natural, mas que para Ti já existe, Paizinho, porque o Senhor conhece todas as coisas, Senhor, e tem coisas que o Senhor já fez e trará à existência, Paizinho, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Quero também que o Senhor estenda essa mesma bênção a todos os familiares, Pai, de cada pessoa que nesse momento está me ouvindo, está orando aqui comigo, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção sem medida também, Paizinho, estendendo graça e salvação sobre a vida também dos familiares.
Em nome de Jesus, amém. Obrigada, meus queridos. Nós estaremos então até a próxima quarta-feira, amém? E que a graça do Senhor, a paz de Jesus Cristo esteja com você em todos os momentos. Louvado seja o nosso Deus. Amém.